Olá, gente desencalacrada, bem-vindos ao canal. E antes de mais nada, deixa eu te agradecer por você estar aqui nessa casa. E se essa casa ainda não é sua, ela pode ser. Basta você se inscrever e clica no sininho para você saber de tudo que acontece aqui de novidade, tá bom? Bom, hoje a gente vai bater um papo sobre sabedoria. Ontem nas redes sociais eu falei a diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. Mas aqui nesse papo eu vou falar um pouquinho mais sobre sabedoria. E quando eu falo sobre sabedoria, eu me remeto logo a Salomão. Salomão foi o sucessor do rei Davi de Israel, um rei emblemático. E Salomão, por ser seu sucessor, ele reinaria e reinou sobre aquele povo 40 anos. E logo no início do seu reinado, ele teve um sonho. E no sonho, Deus se apresentava para ele e perguntava para ele: olha, me pede o que você quiser que eu vou te dar. E Salomão naquele momento pediu para Deus o seguinte: olha, eu sou um menino e eu estou reinando diante de um povo muito grande. Eu estou julgando as causas desse povo e eu não me considero capaz para isso, né? Eu não tenho capacidade para isso. Então eu peço que você me dê sabedoria, conhecimento, coração ensinável. E é tão interessante que nesse momento do sonho dele, então Deus diz para ele: olha, já que você não me pediu dinheiro, não me pediu poder, não me pediu nada, então toma aí que tu vai receber sabedoria. E é interessante, nesse primeiro ponto da sabedoria, é o seguinte: a sabedoria é algo que nós precisamos estar dispostos a querer. A sabedoria é algo que você precisa estar disposto a receber e mais, a exercer. Porque a sabedoria, na maioria das vezes, ela vai de encontro ao que o seu grupo de amigos dizem, ao que a sociedade diz que é normal, ao que é normal, o que é natural no seu entorno. Isso me faz lembrar uma história do próprio Salomão. Numa certa feita, apresentaram-se diante dele duas prostitutas. Uma chorando com o filho morto nas mãos, e ela começou a relatar sua história. Bom, nós duas, eu e essa mulher, nós moramos na mesma tenda, na mesma casa, e eu tive filho e 3 dias depois ela teve o dela. Só que ela, dormindo, ficou sobre o filho dela morreu. E enquanto eu estava dormindo, ela botou o filho morto dela na minha cama e pegou o meu filho vivo e botou na cama dela. E daí a mulher disse: não, esse filho vivo é meu, o seu morreu. E ela falou aos prantos: não, esse filho não é meu, esse filho morto não é o meu, o filho vivo é o meu. Bom, você imagina que diante de uma questão dessa, naquela época não tinha o programa do ratinho, não tinha exame de DNA, então ele precisava de quê? De muita sabedoria para ser justo, exercer a justiça naquele momento. E imediatamente Salomão pediu uma espada. Me traga aí uma espada. E aí trouxeram a espada para ele e falou: bom, vou resolver isso de forma simples. Vou dividir a criança no meio e cada uma fica com a sua parte. E nesse momento, quando ele disse que ele iria fazer isso, a mulher que estava com o bebê morto, em prantos, começou a dizer: não toca nele não toca nele. Eu prefiro que ele esteja vivo, não precisa dividir ele não. E aí nesse momento Salomão entendeu que a mãe verdadeira daquele bebê vivo era essa mulher, que não tinha permitido que partisse o filho ao meio. E é interessante que nesse mesmo momento em que uma dizia para não fazer isso com a criança, a outra, que estava com a criança viva no colo, dizia: é isso mesmo, divide, e cada uma fica com a sua metade e tá tudo certo. Então Salomão ali descobriu, ele trouxe, né, para aquele momento o amor mais forte que a gente conhece, que é o amor da maternidade. Então a mãe de verdade não iria permitir que o filho fosse assassinado para que ele fosse dividido.
né? Então você veja bem, um outro ponto que eu percebo da sabedoria, a sabedoria não é seletiva. Veja, a história menciona que eram duas prostitutas. Não havia, podia suprimir essa profissão, né? Mas não, a pessoa que exerce a sabedoria, a pessoa que é sábia, ela não faz acepção de pessoas, ela não faz diferença de pessoas, ela não privilegia uns em detrimento de outros, né? Esse é um outro perfil de quem exerce a sabedoria, né? E o mais interessante também é que a sabedoria faz você estar numa posição, como a de Salomão naquele momento, que contraria a razão. Imagina um rei dizendo que vai dividir uma criança no meio, dar metade para uma, metade para outra. Imagina o que surgiu ali nas pessoas que estavam assistindo aquele julgamento. Como é que ele faz isso, gente? Vai cortar a criança no meio? É louco esse rei? Então, assim, esse é o perfil também de pessoas que exercem a sabedoria. Elas não estão muito preocupadas com o que o entorno está dizendo, né? Elas estão interessadas em exercer a justiça, né? A verdade. E essa verdade tem que estar equalizada com quem você é, né? Isso é muito interessante. Eu me lembro de um caso no meio dos negócios, que eu participava de uma reunião de empresários, e nessa reunião de empresários, um desses, quando eu contei a história da empresa, eu tinha acabado de negociar a minha empresa, então o meu antigo sócio, a gente tinha feito um negócio, e aí eu contando para ele, ele disse assim: então você negociou o lixo. Bem, naquela hora eu vi isso e o que ele estava dizendo era que a minha empresa, para ele, era o lixo. Bom, isso aí eu não vou contar o final, nem dizer a resposta que eu dei para ele, porque isso está no livro Desencalacra e o link já está aí na descrição do vídeo, disponível, vai estar lá nas redes sociais, então se você quiser saber o finalzinho dessa história, clica lá, adquire o livro e você vai ter outras histórias minhas por lá, tá bom? Mas eu vou te contar uma que não está no livro. Em relacionamentos, a gente é testado o tempo inteiro e é a melhor forma de exercer a sabedoria. Veja bem, a sabedoria não é você estar com a razão, não é você ter sempre a resposta para todas as coisas, mas o primeiro de tudo é você saber quem você é. E às vezes a sabedoria, ela é traduzida em silêncio, né? Ela é traduzida como um abraço, ela pode ser traduzida sim como uma resposta, mas ela também pode ser traduzida como uma boa pergunta, né? Então eu me lembro de um relacionamento que eu tive em um determinado momento, e haja vista que era um relacionamento com um narcisista. Então isso depois vai ser tema de um novo livro, porque tem muita mulher sofrendo aí com relacionamentos com narcisistas, enfim. E aí a gente estava se arrumando para sair, e quando nós estávamos saindo, eu virei para ele, como toda boa menina, virei para ele e disse: e aí, amor, gostou? Tô bonita? Bom, nesse momento, ele virou para mim e disse o seguinte: eu não sei porque vocês mulheres têm a necessidade que a gente diga que vocês estão bem, estão bonitas. E mais, você é uma mulher independente, você não precisa dos meus elogios. Ponto. Bom, eu ouvi essa enxurrada de palavras, né? E você deve estar pensando aí: uau, que grosseria, né? Pois é, que grosseria. Mas uma pessoa sábia, ela não precisa estar no mesmo nível da outra, né? Da grosseria. Então, imediatamente, como eu tenho aprendido a saber quem sou e o meu espaço que represento, naquele momento eu disse para ele, e de verdade, sem mágoa, sem querer estar com a razão, né? Eu falei: querido, deixa eu te dizer uma coisa, eu não vivo de elogios. Se eu vivesse de elogios e quisesse um elogio nesse momento, o que eu faria
era tirar uma foto, uma selfie minha, colocaria nas minhas redes sociais e certamente pelo menos 1 ou 2 elogios eu receberia. Então assim, eu não vivo de elogios, não preciso de elogios, mas se eu os quisesse, eu saberia o canal. Porém, quando eu pergunto para você qual a sua opinião acerca de como eu estou, se eu estou bonita, se você gostou, é porque eu estou dizendo que, apesar de eu não precisar dos seus elogios, de eu ser uma mulher independente, de saber quem sou, saber que sou bonita, a sua opinião me importa. O que você pensa ao meu respeito importa. Pois bem, naquele momento importava, né? Então, eu fiz ele entender. Então, qual é a reação de uma pessoa que recebe uma resposta carinhosa, mas ao mesmo tempo firme, e que diz exatamente quem você é, ainda mais para um narcisista, né? O narcisista acaba ficando sem palavras. Então, como o narcisista é movido a ódio, a raiva, né? Aí depois ele vai castigar de outra forma, né? Mas, enfim, isso é você responder com sabedoria, é você não engatar numa história ou num movimento ou numa onda que você precise se desgastar, que você precise se mutilar emocionalmente, né? Então, para compilar essa história para o vídeo não ficar enorme, o que eu percebo? Primeiro, pessoas sábias, tem um cabelo aqui, gente, pessoas sábias se autorresponsabilizam. Elas se autorresponsabilizam. Elas sabem quem são, sabem que são donas da sua própria história, escrevem a sua história e não responsabilizam ninguém por aquilo que acontece com elas. Veja bem, isso não é culpa, é autorresponsabilidade, tá bom? Outra coisa, outro traço importante de pessoas que exercem a sabedoria é que elas veem oportunidade em meio à crise. Agora, né, no cenário da Bolsa, esses dias que nós tivemos aí as notícias de que o mercado estava nervoso, pessoas sábias, homens e mulheres que trabalham nesse mercado e que já exercem a sabedoria, não só o conhecimento do mercado, qual foi a indicação dessas pessoas? Se acalmem, não façam nada, não vendam, esperem o mercado se acalmar, para que depois, quando a gente perceber o movimento, o retorno de movimento do mercado, aí a gente vai decidir o que vai fazer. Então, ou seja, pessoas sábias não se deixam levar pelas emoções, né? Elas não se deixam levar pelas emoções e veem oportunidades dentro das crises, né? E outra coisa assim, mais interessante, pessoas sábias, elas são rápidas em se autoanalisar, perceber se algum lixo aí emocional ficou dentro dela e ao invés dela jogar esse lixo em outras pessoas, ela joga na lixeira, porque lixo tem que estar na lixeira. Não tem que estar dentro de você e não tem que estar sobre ninguém ou você jogando sobre alguém, né? Lixo tem que estar no lixo. Então, o que acontece é que nós precisamos perceber que exercer a sabedoria é muito mais do que você ler livros, é muito mais do que você ter informação. A sabedoria é você perceber dentro de você primeiro que é possível você abrir mão dos pré-conceitos, né? E deixar fluir e tomar espaço dentro de você algo que muitas das vezes vai de encontro àquilo que é natural ou que sempre foi natural para você. E a última dica importante: quem é sábio não alimenta o ego. Quer anotar? Anote aí. Quem é sábio não alimenta o ego. Então perceba, se você quer a partir de hoje exercer a sabedoria, começar nessa jornada da sabedoria, o que eu posso te dizer é: comece, dê o primeiro passo
E o primeiro passo é: queira, se abra, assuma-se, né? Tenha autorresponsabilidade e decida, porque a vida é baseada de decisões, ok? Bom, gente, eu agradeço a vocês por vocês estarem aqui até o finalzinho. E agora tem uma informação importante, né? Essa semana, ao longo dessa semana, eu vou lançar um e-bookzinho gratuito, e aí vai estar liberado lá nas mídias sociais, sobre esse assunto, sobre sabedoria e os passos que a gente pode começar a dar em direção a isso, tá bom? Agradeço mais uma vez. Não esquece de se inscrever nessa casa, clica no sininho para saber das novidades e a gente se vê por aí. Desencalar.